A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os filhos de Deus na face da terra. Aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida. Nós estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 8. Da mesma sorte os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé em uma pura consciência. Aqui o irmão Paulo está ensinando o irmão Timóteo como em cada cidade ajudar irmãos para que ajudem a igreja naquela localidade. E aqui esses irmãos que cuidam dos outros são chamados de diáconos, bispos, presbíteros. E aqui está sendo mostrado como deve ser o caráter desses irmãos, dessas irmãs, porque também há diaconisas. Não tem aqui na Bíblia presbíteras, nem bispas não, mas tem diaconisas. Deus estabeleceu uma ordem no universo. Primeiro ele criou Adão, depois Eva. Ele é o cabeça, depois é a igreja, o corpo. E na igreja ele colocou os irmãos, depois as irmãs. No casamento ele colocou o marido, depois a esposa, depois os filhos. Há uma ordem estabelecida por Deus. E essa ordem deve ser exercida por crescimento de vida, não por idade física. Que o Senhor possa nos iluminar. Nós não estamos aqui almejando a posição, nem título. Nós estamos aqui almejando esse viver, esse caráter que Paulo fala que cada um desses irmãos deve ter. Guardar o mistério da fé numa pura consciência. Muitas vezes nossa consciência não corta mais nada, né? Tá cega. Tá igual aquela faca redonda de cortar, de pegar manteiga. Não corta nada. Mas se todos os dias nós estivermos lendo a palavra de Deus e orando. A palavra de Deus e a oração é como aquela pedra de afiar, que toda hora está amolando a nossa consciência. E quando alguma coisa vem até nós, ou estamos diante de uma situação, ela nos mostra o caminho, ela corta, ela separa o que é carne e o que é espírito. Guardando o mistério da fé e uma pura consciência. O mistério da fé, é Deus dentro de nós como fé. E Ele entrou dentro de nós como o Espírito que dá vida, o Espírito Santo. Todo aquele que confessa que Jesus é o Senhor, o Espírito dele entrou dentro do Espírito da pessoa. E Deus é fé, Deus é a fé, Deus é o amor, Deus é tudo. Se nós temos Deus e a palavra dele é abundante dentro de nós, nós somos cheios de fé. Mas se nós não temos a presença de Deus, não temos contato com a palavra de Deus, a nossa fé, passa rapidinho. E também estes sejam primeiro provados, depois sirvam se forem irrepreensíveis. Quem é irrepreensível? Só o Senhor Jesus. Todos nós somos repreensíveis. Da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Então, as mulheres também podem ser aquelas que cooperam no serviço de Deus numa localidade, na igreja, na cidade. São diaconisas, não são presbíteras nem bispas, não tem isso. Os diáconos sejam maridos de uma mulher e governem bem os seus filhos e as suas próprias casas. Hoje está cheio no meio do povo de Deus de chamados presbíteros, bispos, diáconos, diaconisas, que já teve 3, 4, 5 milhões, nem sabe nem qual mulher que ele está agora, nem qual marido que ele está. Eu pergunto, você está qualificado para você estar na posição de um diácono, de uma diaconisa? A religião te coloca você, não é? Com esse título. Para passar a mão na sua cabeça, para encobrir seus erros, para não mostrar para você que não pode. Mas Deus não. Ele está dizendo aqui que não pode. Porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Por isso que quando nós começamos a ler o capítulo 3, diz assim: fiel é esta palavra, se alguém almeja o episcopado, excelente obra almeja. Então nós não estamos aqui almejando posição nenhuma, mas nós queremos esse viver, esse caráter, andar nesse caminho que o Senhor falou que deve ser irrepreensível. Nós não vamos conseguir, não, 100%.
Ah, então abandona. Você pode viver esse viver de abandona, não querendo praticar a palavra de Deus, e mesmo sabendo que você e eu somos um pecador que graça ganhamos, vamos andar nesse caminho. Com certeza nós vamos receber nosso galardão. Escrevo-te estas coisas esperando ir ver-te depressa, bem depressa, porque ele estava pertinho para partir. Mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus. O que é a casa de Deus para você? É o salão de reunião que você vai? É um salão que tem uma placa escrito lá igreja? Isso que é a igreja, casa de Deus para você? É a denominação onde você vai, que você fala que só aí tem a salvação? Isso que é a casa de Deus para você? Isso não é a casa de Deus. Deus só tem uma casa. São todos os filhos dele em todo o universo que creu e recebeu ele. Essa é a casa de Deus. Então nós não devemos saber andar como convém só com os que se reúnem conosco na nossa localidade ou no grupo que a gente vai, mas com todos os filhos de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Então, quando nós vivemos a realidade da vida da igreja, tendo comunhão com todos os filhos de Deus, nós expressamos a coluna e a firmeza da verdade, porque a igreja no universo e para o diabo é a coluna e baluarte da verdade. E as portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja, não é contra uma denominação, contra uma religião. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus manifestado na carne, piedade. Deus precisa ser manifestado na minha carne, todo dia. Isso é piedade. Aquele que se manifestou em carne, que é Deus, que se vestiu de carne por meio de Jesus, por meio de Maria, foi justificado em espírito. Ele ressuscitou, ele é o espírito que dá vida. Visto dos anjos, e pelos homens também, ele ascendeu aos céus na presença de mais de 500 irmãos. Foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios. O que eu sou? Um gentio, porque eu não sou judeu, não sou israelita. Agora eu sou Israel celestial, porque o judeu nazareno entrou dentro de mim. Ele habita em mim e me incluiu no meio do povo de Deus, que não é mais judeus nem gentios. Quem é o povo de Deus hoje? É a igreja, o corpo de Cristo espiritual. Pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Nós também seremos recebidos acima na glória. Na volta gloriosa do Senhor, todos aqueles que procuraram dar nesse caminho, nesse padrão de caráter de viver, serão arrebatados até a presença de Deus. Todos os que morreram vencedores hão de ressuscitar antes da grande tribulação. E os fiéis que andaram nesse caminho de procurar ser irrepreensível serão arrebatados vivos antes da grande tribulação. Está muito perto a grande tribulação. Não vai tardar. 1260 dias. Um tempo, dois tempos, metade de um tempo. 42 meses. Tudo isso se refere ao mesmo período de tempo, a grande tribulação. 3 anos e meio que vai anteceder a volta gloriosa do Senhor. Antes de começar a grande tribulação, os irrepreensíveis serão levados acima na glória, até o trono de Deus. E lá haverá uma guerra, qual nunca houve no universo. Miguel, os anjos de Deus que não se rebelaram, e esses santos vencedores da igreja do corpo de Cristo, que é o Filho varão, lutarão contra o diabo e os seus anjos nas regiões celestiais. E os jogarão para baixo, para a terra. Eles não terão mais acesso à glória de Deus. Vai começar a grande tribulação, 1260 dias. Quando terminar esse período, esses que foram arrebatados, que é a igreja, o corpo de Cristo, virá com o seu cabeça, que é Cristo com a igreja, para tomar posse da terra. E o diabo será preso no Hades, no abismo, por 1000 anos, e depois por o lago de fogo eternamente. Onde é que eu e você estaremos nesse momento? Lá acima na glória, deixados aqui na terra, por sermos igreja desobediente, servos cheios de repreensão, cheios de mácula, seremos deixados no Hades,
para o finalzinho da ressurreição, na hora que terminar a grande tribulação, porque não éramos vencedores e não fomos ressuscitados naquela primeira leva antes da grande tribulação? Essa escolha é individual, é pessoal. Senhor Deus Todo-Poderoso, me ajuda nesse dia a fazer a escolha certa. Te confesso, Senhor, que eu não tenho condição nenhuma de andar nesse caminho, nesse padrão, nesse caráter. Mas eu quero, Senhor, andar nesse caminho. Me ajuda nas minhas fraquezas, me libertando, me guardando, me salvando, me purificando, porque eu desejo, Senhor, ser recebido acima na glória antes da grande tribulação. Desejo também, Senhor, não experimentar a morte física. Ajuda-me, Senhor, a ser vencedor. Só o Senhor pode fazer isso na minha vida. Aqui eu estou, Senhor, na Tua presença, te pedindo para que a Tua palavra, o Teu Espírito, opere eficazmente na minha vida. Aleluia. Glória a Deus. Eu não sou irrepreensível. Tem um monte de coisas a ser repreendidas no meu viver. Mas eu quero tomar esse caminho. Espero que você também faça essa escolha. Essa é a chance que nós temos de sermos arrebatados vivos. Louvado seja o glorioso nome do Senhor. Que Ele te abençoe ricamente nessa semana, com a palavra e com o Espírito dele. Que Ele se lembre de mim. Aleluia.